Minecraft, com certeza o jogo que mais marcou a minha vida. Esse jogo é perfeito e não tem ninguém que possa me provar do contrário. Aqui o limite é a sua imaginação. Você pode fazer o que quiser, você pode construir o que quiser e você pode fazer do jogo o que você quiser. Você pode jogar num mapa de terror, você pode entrar num servidor e jogar com outras pessoas outro tipo de jogo, tipo um esconde-esconde, um skyblock, todo esse tipo de coisa. Você pode colocar mods de personagens, você pode virar o Ben 10, o Homem-Aranha, o Goku, você pode virar quem você quiser nesse jogo. E é claro, você também pode sobreviver e explorar todo este mundo vasto que é nesse jogo, literalmente infinito. Você pode explorar cavernas, vilas, novos lugares, novos biomas e literalmente o limite é a sua imaginação. Bom, recentemente lançou o filme do Minecraft, que bom, foi feito naquela pegada infantiloide, com piadinhas bobinhas, uma história simples e tal, e bom, o filme não é ruim, é um filme mediano, não é um filme que eu goste, que eu digo que bom, nossa, que filme legal, mas também não é um filme que eu digo que é ruim, sabe? Pra mim não fede nem cheira. O filme tem coisas muito boas, como a animação em CGI do mundo do Minecraft, dos personagens e tudo. Eu achei muito bonito. E a linda e perfeita homenagem ao eterno Technoblade, que Deus o tenha. Mas nesse vídeo eu quero fazer o seguinte: eu quero mostrar como eu faria um filme do Minecraft que na minha cabeça seria perfeito. E tudo isso vai se basear inteiramente na minha opinião, ok? Só pra deixar claro. Então, sem mais delongas, vamos pra história. A primeira coisa que eu vou estabelecer aqui é que nesse universo só existe o mundo do Minecraft. Não tem pessoas reais, não vai ter nada de live action e animação em CGI misturadas, não. Vai ser só uma animação do Minecraft. E bom, o filme começa nos mostrando dois viajantes e eles estão carregando o seu filhinho Steve. Steve tem 5 anos e vive com seus pais viajando pelo mundo. E eles são uma família muito feliz e unida. Então, para vocês entenderem bem daqui pra frente o resto da história, eu vou ter que explicar como é que funciona este mundo que eu inventei do Minecraft. Aqui o planeta é um cubo, é um quadrado. E quem tá de um lado do cubo não pode ir pro outro lado. Isso não é possível. Então cada lado do cubo seria meio que um país. Porém dentro de cada lado também tem várias divisões, como vilas, civilizações, outro tipo de coisa e etc. Entendida essa parte, vamos continuar. Do lado do cubo, onde estão a família do Steve, o mundo é tomado por um regime, é tomado por um tipo de ditadura. Como assim ditadura? Bem, mais pra frente na história eu explico com mais detalhes, mas resumidamente, o Ender Dragon manda vários Endermans para o mundo do Minecraft para coletarem blocos, coletarem itens, pegarem até pessoas e etc, para levar para End City, para deixar aquele lugar cada vez maior, porque como todo mundo sabe, a End City é um grande vazio. Pois bem, certa noite a família do Steve está andando por aí e são encurralados por dois Endermans. E eles querem levar o Steve e levar os itens deles. Porém, o pai de Steve não deixa, ele tenta entrar numa luta com os Endermans, mas eles acabam sendo capturados. Então, os pais do Steve são levados enquanto o Steve fica escondido numa moita. Os Endermans vão atrás do Steve, procurando ele em todo lugar, só que ele sai correndo chorando até chegar em uma vila. Um dos aldeões encontra o Steve chorando e bem abalado e acaba decidindo levar ele para casa e criar ele naquela vila. O filme dá um salto no tempo e podemos ver Steve já com seus 18 anos voltando para casa com minérios, porque ele vive com o ferreiro. O aldeão que encontrou ele era o ferreiro da vila, então agora ele vive com o ferreiro. Steve se tornou um cara bem calado e nunca superou o trauma de ter perdido seus pais. Nessa vila, os aldeões vivem como monges. Eles vivem em paz, têm meditações, nunca entram em guerras ou coisa parecida.
E sempre que aparecem os Endermans por aí, eles aceitam tudo porque eles não querem nenhum conflito. Bom, o Steve, ele sempre cresceu com esse sentimento de querer vingança contra os Endermans, porque, né, os pais dele foram raptados por Endermans e tudo mais, e ele sempre cresceu com esse sentimento. E buscando por isso, ele descobriu que existe por aí, espalhado pelo mundo, um grupo de resistência contra os Endermans. E ele planeja encontrar esse grupo e se juntar a eles. Mas os aldeões não aprovam esse tipo de coisa, né? Eles não aprovam nenhum tipo de conflito, coisa parecida. Então, escondido dos aldeões, mas com a ajuda do ferreiro que criou ele, porque o ferreiro, ele entendeu o sentimento do Steve e a partir dos 15 anos do Steve começou a ensinar ele a manusear e criar armas para quando ele fosse explorar o mundo, para tentar achar a resistência, ele conseguisse sobreviver sozinho e tudo mais. Então, chega o momento, ele tem um diálogo com o aldeão que criou ele, o ferreiro, um diálogo bem fofinho e bonitinho que eu não vou desenvolver porque eu não tenho capacidade mental para isso. Então, depois desse diálogo bem bonitinho, ele foge da vila no meio da noite. Então aí o filme coloca uma cena meio que de tensão, suspense, quase um terrorzinho do Steve ouvindo alguns barulhos da floresta, como o uivo de lobo, o som de alguns creepers explodindo e uma cena de ação dele lutando com alguns monstros e fugindo. Então, mano, daqui pra frente o filme vai mostrar o Steve sobrevivendo como no jogo. Ele vai quebrar madeira, vai entrar em cavernas, vai fazer um botezinho pra poder explorar o mar e ir pra uma nova ilha. Em certo momento ele até encontra uma vila, uma outra vila, e com muito aperto no coração acaba roubando as coisas dos aldeões de lá porque ele precisava de comida. E aqui, cara, as coisas funcionam igual no jogo mesmo. Se você tem uma crafting table, você consegue craftar as coisas e tudo mais. E ele trouxe uma crafting table da vila dele, que ele tinha saído de lá, ele levou uma crafting table junto com ele e assim ele foi evoluindo. Bom, um mês depois a gente consegue ver o Steve com uma armadurinha de ferro quase completa e ele tá andando por aí ainda procurando pelos membros da resistência. Bom, numa noite ele tava andando e encontrou uma cabaninha no meio da floresta. Ele foi lá pra tentar ver se tinha alguém, mas aí um Enderman apareceu pra tentar levar as coisas dele. Daí, quando ele ia pra cima do Enderman, outra pessoa apareceu dando uma flechada no Enderman e indo pra cima dele pra tentar proteger o Steve. Durante a luta dá pra ver que essa pessoa parece ter um pouco de experiência com esse tipo de situação, já que ela tá tentando atacar as pernas dos Endermans, que como todo mundo sabe, pra você matar um Enderman você tem que atacar as pernas dele. Bom, depois de levar vários cortes de espada nas pernas, o Enderman decide ir embora. Então ele se teletransporta e simplesmente desaparece. Bom, depois da luta a gente vê que essa pessoa na verdade era uma garota e ela se apresenta como Alex pro Steve, pergunta pra ele se ele tá bem e tudo mais. A Alex leva o Steve pra cabana e a gente vê que ela faz parte da resistência. O Steve fica muito feliz, dizendo que ficou muito tempo procurando por eles e tudo mais, e ele diz que quer entrar pra resistência. O pessoal de lá é bem acolhedor e deixa ele entrar, mas eles não confiam 100% nele, então eles não querem que ele vá pra nenhuma batalha, eles querem que o Steve fique junto com o pessoal cuidando de lá, sabe? Cuidando do local, acolhendo mais gente que for chegando, esse tipo de coisa. O Steve não gosta nada dessa ideia, mas ele aceita o posto que foi colocado pra ele. Ele e a Alex se tornam muito amigos porque ela também fica na parte de cuidar da cabana e cuidar do pessoal que chega por lá, já que ela também tem 18 anos e é considerada muito jovem pelo resto do pessoal da resistência, que já é bem mais experiente. Uma semana depois o pessoal da resistência se reúne para organizarem um plano para derrubar de vez o domínio do Ender Dragon. Bom, lembra que eu disse que o mundo do Minecraft é um cubo e que ninguém pode ir de um lado pro outro desse cubo? Pois é, para resolverem esse problema, os governantes de cada lado do cubo fizeram um acordo para fazerem com que pessoas de outros lados pudessem se encontrar. Isso é um servidor. Em parceria, todos os governantes de cada lado do cubo fizeram uma sala única onde qualquer um que tenha um portal possa entrar independente do lado do cubo que estiver.
E no mundo do Minecraft isso existe há muito tempo e é muito comum em todos os lados do cubo, menos no lado onde o Steve tá, porque nesse lado tá ocorrendo a ditadura do Ender Dragon e ele destruiu todos os portais que restaram nesse lado do cubo. E pelo que parece, o pessoal da Resistência conseguiu encontrar um único portal pro servidor, talvez o último portal desse lado do cubo, e o objetivo deles é entrar no servidor e encontrar um mapa, porque no servidor existem várias relíquias de vários momentos históricos do Minecraft, do mundo do Minecraft, e pelo que parece lá também tem um mapa que mostra a localização do portal pro End. Então no fim o verdadeiro objetivo da Resistência é encontrar o mapa, entrar no portal pra End City e encarar o Ender Dragon de frente. O Steve e a Alex escutam todo esse plano e como os dois têm muita vontade de virarem guerreiros de verdade dentro da Resistência, eles decidem montar um plano. Como nenhum dos verdadeiros líderes da Resistência deixaram eles entrarem nesse plano, eles decidem fazer algo para atrasar a Resistência, fazendo com que eles não encontrem o portal pro servidor, mas sim que apenas o Steve e a Alex entrem lá dentro sozinhos para realizarem o plano. E o Steve quer isso mais do que tudo, né? Porque ele realmente tem esse sentimento de vingança e ele quer encarar o Ender Dragon de frente para poder finalmente ter o seu alívio mental. Então, eles botam tudo isso daí em prática. Eles metem o migué na Resistência, indicando o caminho errado para eles não encontrarem o portal pro servidor. E então, eles dois entram lá dentro e ficam completamente maravilhados com tudo que eles estão vendo. Porque dentro do servidor tem tudo. Lá tem restaurante, tem shoppings, tem parques, tem estádios, pois lá também ocorrem coisas tipo as Olimpíadas, sabe? E ali a gente vê uma referência muito massa que o filme colocaria, onde eles entrariam dentro de um estádio e veriam várias imagens de pessoas que fizeram histórias por ali. E ali, mano, ia ter todo mundo, ia ter Authentic Games, JP Plays, Robin Hood, Jazz Ghost e o maior de todos ia ficar no meio, Technoblade. Então beleza, o Steve e a Alex invadem um lugar onde ficam as relíquias e lá ia ter mais referência ao jogo, ia ter Enderpeel, um monte de bagulho assim. E aí finalmente eles encontram um mapa para encontrar o portal da End City. Aí tem uma cena de perseguição onde tem uns seguranças lá do lugar tentando impedir eles e tudo mais. E agora eu acabo esse vídeo. Se vocês curtiram esse início aqui e quiserem que eu continue essa história pra trazer o final do filme e tudo mais, deixa aí nos comentários, beleza? Falou, mano. Deu muito trabalho isso daqui, eu tive que desenhar pra caramba. E é isso, até mais.